Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. A partir de agora, você já vai tomar conhecimento dos seus bloqueios financeiros e como resolver todos eles. Eu sou Paulo Costa, coach, consultor e mentor financeiro, e preparei essa aula com muito carinho, inclusive com muitas anotações aqui que eu vou me permitir dar uma olhada de vez em quando. E eu já estou há mais de 40 anos na ativa, trabalhando, ajudando pessoas e empresas a se organizarem financeiramente. E essa aula de hoje, nós vamos tratar exatamente de inteligência financeira e quais são as dificuldades, os bloqueios que te impedem de estar melhor financeiramente. A gente vai aguardar aqui mais alguns minutinhos, porque as pessoas estão conectando, mas enquanto isso, nós já vamos conversando aqui sobre uma pesquisa que saiu essa semana da Confederação Nacional do Comércio, que essa pesquisa encontrou 76,9% das famílias brasileiras estão endividadas. Perceba, há uma grande diferença entre estar endividado e estar inadimplente. Todos nós temos dívidas. Por exemplo, você já está devendo a conta do luz, a conta do celular, a conta da internet, o condomínio, o aluguel. Isso são compromissos e são dívidas. O problema acontece quando você não consegue mais honrar os seus compromissos. Às vezes eu recebo clientes aqui e falam: "Ó, Paulo, eu estou bem, não estou endividado não, mas eu quero melhorar." Quer dizer, dívidas todos nós temos, compromissos que você assumiu. Quando você não consegue honrar os compromissos, aí então você passa a ser uma pessoa inadimplente. E o inadimplente, aí vem aquele pavor do nome sujo. Esse foi o melhor marketing que já colou, já pegou no Brasil. Quem tem que preocupar com as suas dívidas é o seu credor. E as instituições financeiras, os cartões de crédito, há muito tempo atrás, fizeram esse marketing. Olha, coisa principal que você tem é o nome. Não vá sujar seu nome, né? Então, para não sujar o nome, você fez um compromisso que você não conseguiu honrar por falta de informação, conhecimento, educação financeira, inteligência financeira ou por qualquer outro motivo. E você fica com receio de ter o nome sujo, ser negativado e tal. Aí você corre no banco, na financeira, nos parentes, nos amigos e pega dinheiro emprestado. Primeira informação que eu vou te dar: problemas financeiros não se resolvem com mais dinheiro. Pensa comigo. Você está com uma dívida que não está conseguindo pagar, vamos dizer, de 10 mil. Aí você vai buscar um empréstimo de 12 ou de 15 mil, quita essa dívida, mas você ficou devendo agora 12 ou 15. Ou seja, mais dinheiro só aumentou o tamanho do seu problema. E você que está aí já anotando, caneta, papel, lápis, anota aí: problemas financeiros não se resolvem com mais dinheiro. Como que eu resolvo, Paulo, problemas financeiros? Eu estou aqui, não estou conseguindo, estou inadimplente, não estou conseguindo fechar as contas. Fazendo isso que você está fazendo agora, buscando mais informação e mais conhecimento. Daqui a pouco eu dou mais informações sobre o meu currículo, como que eu cheguei nessa área de financeira e tal. Mas antes disso, eu quero fazer um combinado entre nós aqui. O seguinte: essa aula de inteligência financeira, ela é para quem já fez vários cursos e ainda não teve resultados. Ela é para quem se coloca em segundo plano e coloca todo mundo em primeiro lugar.
empresta o nome, empresta cartão de crédito e vive reclamando que você ajuda todo mundo, ninguém te ajuda, ninguém nem te agradece. Essa aula é para quem já perdeu tempo demais com todos aqueles sonhos que nunca acontecem. É também para pessoas que vivem, dizendo no jargão popular aí, lutando, trabalhando e não tem resultados. E aí gera frustração, desânimo, depressão. É também para pessoas que talvez já estejam quase na depressão, desanimados, já estão precisando de remédios para dormir. Porque quando a situação financeira pega, né, não está bem, aí você compromete seu relacionamento, compromete o sono, compromete uma série de coisas. E agora, atenção, essa aula é também para empresários, profissionais liberais, empreendedores que já chegaram a um determinado teto de ganho e tudo que eles fazem não consegue passar daquilo. E se por acaso passam de um determinado teto, acontece alguma coisa. O carro quebra, o cliente não paga, acontece uma doença, você volta para aquele patamar ali. Então fazem tudo certo e parece que tem um teto invisível que não te permite alcançar ganhos maiores. Então, estamos combinados? Essa aula é para todos vocês que estão aí ao vivo, online, que se inscreveram. Foram muitas pessoas, eu estou muito feliz e agradeço a vocês todos por você ter trocado qualquer outro programa para estar aqui comigo. Parabéns a você. E como nós dissemos, para quem é essa aula, agora eu quero esclarecer também para quem não é. Porque aí, se por acaso tem alguma pessoa, né, nessa definição, já não perde tempo. Essa aula não é para pessoas que até querem mudanças, mas querem que alguém vá lá fazer a mudança para eles. Então, nem adianta ficar aqui. Eu acredito que no nosso grupo aqui hoje não tem ninguém desse perfil. Essa aula não é para pessoas que arrumam desculpas para tudo e está numa situação difícil, é por causa do cônjuge, é por causa da crise, é por causa do governo, ficam terceirizando a culpa. Na verdade, se você está numa situação complicada financeiramente, eu já te digo, a culpa não é sua, porque você não teve aula de educação financeira, de inteligência financeira até hoje. A partir de hoje você vai aprender aqui muitas coisas para começar a se organizar. E também não é para pessoas que não querem crescer, não querem uma mudança no mindset, na inteligência financeira, né? Do jeito que tá ruim, mas tá bom. Então, essa aula também não é para essas pessoas. E eu já te digo que nos meus estudos, na minha experiência de vida, e é muita, pelos meus cabelos brancos aí, você já sabe que eu já, né, trafeguei por essa vida, já errei muito, já acertei muito, e de algum tempo para cá eu venho me especializando com cursos no Brasil e no exterior. Já escrevi 3 livros, depois eu vou dar mais detalhes sobre isso. Mas eu aprendi que existem 2 tipos de pessoas. Existe um grupo de pessoas que encontram solução para todos os problemas. E tem um outro tipo de pessoas que encontram problemas para qualquer tipo de solução. Certamente não é você. Você está aqui procurando solução para algum tipo de problema. Tudo que nós vamos conversar hoje, para muitos, pode ser que já saiba, já escutou isso de alguma forma, mas eu lhe peço para ficar hoje aqui comigo, até o final, com olhos e ouvidos de primeira vez, estado de nada sei, para estar com a mente aberta, recebendo informações, mesmo que você já tenha escutado isso em outra circunstância, numa outra oportunidade, agora com um novo conceito, com uma nova mentalidade. Por que
que as pessoas não têm sucesso financeiro? Por causa da dinheirofobia. O que é dinheirofobia? A Universidade de Cambridge, na Inglaterra, recentemente, começou um estudo, uma pesquisa sobre a tal da dinheirofobia. Inclusive, eu estou para lançar aqui um livro, Dinheirofobia. Em breve você vai receber notícias disso. O que é a dinheirofobia? Fobia é medo. É receio, medo, medo de ganhar dinheiro, medo de não ter dinheiro no futuro, medo de fazer investimento, medo de perder dinheiro, constrangimento, vergonha de conversar sobre o dinheiro com o cônjuge e com outras pessoas, fica com pavor na hora de ver o extrato da conta do banco ou o extrato do cartão de crédito. Isso tudo é dinheirofobia. E como que alguém pode adquirir essa dinheirofobia? Isso vem da sua programação mental, que foi educado e treinado desde a infância. No seu ambiente familiar, a sua mente foi moldada, ensinada, adaptada para a escassez. Isso é influência do ambiente que você conviveu, no qual você foi criado, lá na infância e na adolescência. Tudo que você viu, que você ouviu sobre o dinheiro, do pai, da mãe, das pessoas que te criaram, da avó, da madrinha, do tio, na igreja, o padre, o pastor, na escola, professores, tudo que foi falado sobre dinheiro, e foram várias crenças. Você é pobre, vai morrer pobre, isso não é para você, rico não vai para o céu, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que o rico ir para o céu, dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, e eu te digo, pobreza também não. Então, essas informações estão gravadas aí lá no seu inconsciente, porque a criança não questiona essas informações. Quem passou essa informação é alguém de muita credibilidade, é alguém em que a criança confia. Imagina, o pai falou, ou a mãe, ou a igreja, a escola. Então, sem perceber, você foi assimilando e acumulando essas informações aí, e quando adulto, você age através dessas programações que estão aí. Eu já vou te dizer aqui de um exemplo de um mentorado meu, e por falar nisso, você pode entrar lá no meu Instagram, Paulo Costa Finanças. Lá tem muitas informações e muitos depoimentos de pessoas que já passaram por mentorias, por consultorias, por cursos. Mas um deles você pode encontrar lá o depoimento. No nosso trabalho aqui da mentoria, numa das sessões, ele falou: olha, Paulo, se eu tiver que escolher entre o dinheiro e Deus, eu sempre vou ficar com Deus. Aí eu olhei para ele assim e falei para ele: você repetir isso aí que você falou? Ele falou com mais ênfase ainda. Não, o que eu estou te dizendo é que se algum dia eu tiver que escolher entre o dinheiro e Deus, eu sempre vou escolher Deus. E aí eu perguntei para ele: mas me conta uma coisa, onde que você viu isso? Quem te falou isso? Por que que isso é verdade? Aí ele travou, não sabia responder. Mas no final do nosso trabalho todo, que teve uma reprogramação mental, se curou da dinheirofobia. Imagina, esse cliente, ele jamais ia juntar dinheiro, porque dinheiro ele olhava assim com aversão, certo? Então, depois disso, ele evoluiu, ele teve ganhos financeiros, ele cresceu, ele aumentou os ganhos, ele ficou em paz com o dinheiro. Então, o ambiente,
ele é determinante para todos os seus pensamentos e riqueza, prosperidade. Se o seu ambiente ele não é um ambiente positivo, pensa comigo. Você tem um aquário que a água está toda suja, toda poluída, ou num lago poluído, e tem lá um peixe que está doente, está contaminado por aquele ambiente sujo ali. Você pode pegar aquele peixe, transportá-lo para um outro ambiente limpo, organizado, cuidar dele, e quando ele estiver bem, você pega esse peixe e volta com ele para aquele lago poluído ou para aquele aquário todo poluído, sujo. O que vai acontecer? Ele vai voltar a ser, ficar doente, vai voltar a ser aquilo que ele era lá naquele ambiente, se não morrer, né? Então, com o dinheiro é a mesma coisa. Eu vou hoje falar de muitos resultados meus, mas principalmente de exemplos, casos e cases de sucesso de clientes meus. Porque se eu contar um caso meu, você pode pensar, ah não, mas o Paulo conseguiu isso porque ele é consultor, ele é mentor, ele estudou isso e tal. Não é. Mas se eu contar para você o caso de um cliente, de um mentorado, que chegou aqui de uma certa forma, houve uma reprogramação e ele conseguiu riqueza, prosperidade, abundância, aí você pode se identificar muito mais com a história do meu cliente. Já que nós estamos já com um grupo grande aí nos assistindo, eu posso agora me apresentar com mais detalhes. Eu sou Paulo Costa, consultor, mentor financeiro, e eu comecei isso há muitos anos. Há 50 anos atrás, eu talvez estivesse numa situação que algum de vocês podem estar hoje. Eu estava endividado, todo enrolado, inadimplente e com sérias dificuldades financeiras. Agora imagina comigo, as dificuldades eram muito maiores do que hoje, porque há 50 anos não tinha livro sobre finanças, não tinha livro Pai Rico, Pai Pobre, não tinha Mentes Milionárias, não tinha consultor, não tinha com quem a gente buscar ajuda, certo? Então, meu consultor era Deus. Foi a época que eu mais orei. Senhor, me ajuda a encontrar a solução para essa situação que eu estou. E ali, tomando a decisão de mudar a minha vida, tendo a convicção de que aquilo era possível, eu fui tendo algumas ideias e anotando as ideias e acabei montando um método que começou a me tirar daquela situação. Na época, eu era engenheiro ferroviário, era responsável por 280 quilômetros de ferrovia e administrava 250 empregados. Como eu já tinha passado por situações financeiras complicadas, desagradáveis, e consegui virar a chave e montar um método, eu comecei a perceber que alguns daqueles empregados também não lidavam bem com as finanças. Então, eu tive a oportunidade de testar o meu método com eles, né? Comecei a formar grupos de 20, 30 pessoas, fazer palestras, cursos, workshop, fui na casa de alguns e eu fiquei trabalhando como engenheiro na ferrovia por 20 anos. Quando eu pude me aposentar, já tem, nossa, como o tempo passa rápido, já são 26 anos, 27 anos que eu me aposentei, eu resolvi e prometi na época a Deus que se eu saísse daquela situação, aprendesse a lidar com o dinheiro, isso ia ser meu propósito de vida, minha missão de vida, ajudar pessoas a se restaurarem, se reprogramarem financeiramente. Então é isso que eu faço há muitos anos. Na ferrovia já fazia isso instintivamente, intuitivamente, gratuitamente para testar o meu método. E depois de 1994, 95, quando eu me aposentei da ferrovia,
eu fiz curso de consultor financeiro. Inicialmente eu me formei em contabilidade. Com esse diploma de contabilidade, eu consegui passar num concurso da Caixa Econômica. Fiz um curso de programação de computador na IBM e na Caixa eu fui trabalhar no Centro de Processamento de Dados da Caixa. Eu confesso para vocês que eu não gostava daquele trabalho. O meu trabalho é com pessoas. Com o computador ali era um trabalho meio frio nos dois sentidos. O computador tinha que estar a 16 graus e eu brigava com ele e ele não me respondia. A coisa não andava e aquilo me desgastava muito. Então eu fui fazer engenharia. Depois de formado engenheiro, trabalhei em terraplanagem, construção civil, depois fui para a ferrovia. Há 26, 27 anos de aposentado, eu abracei aí profissionalmente mais essa profissão. Consultor financeiro inicialmente, sabe aquela coisa bem racional, você não pode gastar mais do que você ganha, você tem que fazer uma planilha, tem que fazer um planejamento, tem que anotar seus gastos. Todos nós sabemos isso, mas poucas pessoas fazem. Então depois eu fui para uma outra área. Eu deixei de lado os meus diplomas técnicos, racionais, e fui procurar entender como funciona a mente humana. Eu entrei em cursos de programação neurolinguística, fiz todos os cursos. Depois descobri um curso de coach financeiro na Califórnia, isso lá em 2002, 2003. Em 2004, quando eu retornei ao Brasil, eu estou morando em Vitória, no Espírito Santo, Vila Velha, e o Banco do Estado do Espírito Santo estava para ser fechado. Quem tem mais idade aí me lembra que em 2003, 2004, vários bancos brasileiros fecharam, faliram, foram liquidados. Bancos estaduais, todos, Real, Nacional, Santos Neves, e o Banco do Estado do Espírito Santo também estava na beira de ser fechado, na beira do abismo. E como eu tinha aprendido antes que coisa racional não funciona, tinha que reprogramar a mente dos funcionários, então eu apresentei um projeto lá e a diretora da época, que tem o depoimento dela lá também no meu Instagram, né, me levou para conversar com o presidente do banco, apresentamos o projeto, eles tinham tentado outros caminhos antes que não tinham dado resultado, e nós começamos ali um trabalho de reprogramação mental com todos os empregados do banco. Isso aí esse caso está todo contado e detalhado nesse meu livro Transformando as Dificuldades em Oportunidades e Lucro. Não tem nenhuma folha nesse livro com planilhas, números e contas. Foi só trabalhar hábitos, atitudes, comportamentos e crenças de todos os empregados. E eu passei 9 meses no banco e no terceiro mês o banco começou a dar lucro. E eu acredito que hoje, se não é o único, eu acho que é um dos poucos bancos estaduais que sobreviveram. Mas voltando ao nosso assunto de hoje, eu estou aqui para levar esperança para você, para que você saiba que é possível sair dessa bolha do endividamento e mudar completamente a forma que você lida com o dinheiro. Se você continuar fazendo tudo que sempre fez, do jeito que sempre fez, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, nós temos que fazer algumas mudanças. Eu estou aqui, preparei essa aula com todo carinho, porque eu quero te ajudar a promover uma transformação na sua vida financeira. Eu quero melhorar a sua qualidade de vida e a qualidade de vida da sua família. E nessa semana de inteligência financeira, eu quero promover isso para você que está aqui me acompanhando. Essas aulas, elas vão ficar gravadas e disponibilizadas somente até domingo.
Então faça as suas anotações. Se for o caso, você pode assistir novamente, pausando, detalhando e tal. Mas até domingo elas vão ficar disponibilizadas. Ah, Paulo, mas por que você não deixa isso disponibilizado direto? Porque se você falar depois eu assisto, sabe aquele regime que eu vou começar na próxima segunda e que nunca começa? Então, o meu compromisso é 110% com você e o que eu te peço é um compromisso 100% de que você vai tomar a decisão de virar a página da sua vida financeira, de procurar a sua liberdade financeira, baseado nessa semana aí, nessas aulas que nós programamos aí. Com toda a minha experiência, aqui não tem caixa preta, eu vou abrir tudo, contar tudo, toda a minha experiência, experiência dos meus clientes, casos de sucesso e tal. E o meu objetivo final é que você pode confiar em mim, na minha experiência, pois no final do evento eu te garanto, você não será mais a mesma pessoa em relação ao dinheiro. Você será uma pessoa com muito mais informação, com mais conhecimento e muito mais capaz de entender e lidar com o dinheiro com tranquilidade. Nós vamos cuidar da sua dinheirofobia. E por falar em dinheirofobia, comece a treinar isso. Chame aí o seu cônjuge, o seu parceiro, o seu amigo, pessoas da família, para assistir junto, para conversar sobre o dinheiro, né? As pessoas têm certa restrição, vergonha, constrangimento, até de ir numa loja e pedir desconto, de conversar sobre o dinheiro. Então, isso é o que a gente se propõe a te ensinar e fazer. Então, vamos lá para o nosso conteúdo aqui. Eu gostaria que você entrasse lá também no meu Instagram, Paulo Costa Finanças, e nós vamos deixar depois um link lá na bio para você entrar num grupo do WhatsApp que nós estamos formando aqui, e lá você vai ter como interagir, vai ter como mandar suas dúvidas para mim e tal. Mas vamos lá no nosso conteúdo. O que é inteligência financeira? E por que que eu ainda não tenho essas informações? Porque você agora está tendo essa oportunidade. Inteligência financeira não significa que você vai ficar milionário, que vai ganhar um monte de dinheiro do dia para a noite, nada disso. Inteligência financeira é você usar o dinheiro com inteligência, com qualidade, com planejamento. E você depois vai ter um equilíbrio nas suas finanças, vai aprender a ter planos, sonhos, objetivos e caminhos para conquistá-los, e também vai saber como administrar com eficiência os seus ganhos, aumentar os seus rendimentos e parar de desperdiçar, parar de jogar dinheiro no lixo, ok? O termo inteligência financeira, ele inicialmente foi colocado há algum tempo no livro Pai Rico, Pai Pobre, do autor americano Robert Kiyosaki. Vale lembrar que você não nasceu, nenhum de nós nasce com habilidade para lidar com dinheiro. Você vai aprendendo com o tempo. Na verdade, a gente não teve oportunidade de aprender na nossa infância, né? Nem na família, nem no ambiente, nem na escola, não tinha educação financeira. Ainda bem que de algum tempo para cá, agora no currículo escolar já é praticamente obrigatório ter aulas de educação financeira. Mas você pode desenvolver essas informações e esse conhecimento com o decorrer da vida.
O que que hoje impede você de lidar melhor com o dinheiro? É a tal da dinheirofobia que eu já falei nela. Por exemplo, um caso que me ocorre aqui. Eu fui contratado há algum tempo atrás por uma cliente, professora universitária, Universidade Federal, uma professora com 30 anos de trabalho, dedicação exclusiva, com pós-graduação, mestrado, doutorado, ou seja, conhecimento técnico e teórico, muito conhecimento. Por que que ela me procurou? Porque ela ia se aposentar e foi fazer uma prévia de algumas coisas que ela ia, alguns benefícios, que depois de aposentada ela ia perder. Vale transporte, vale alimentação. Por ela ser uma funcionária pública federal, ela ia manter o valor do salário. Mas ela me procurou apavorada e dizendo: Paulo, você precisa me ajudar, eu vou aposentar agora, eu vou perder alguns benefícios. E imagina, eu sou solteira, moro sozinha, pago aluguel, ando de ônibus e meu dinheiro não dá. Nós estamos falando isso no ano de 2023. Se fosse hoje, essa professora, eu imagino, estaria com um salário, no mínimo, em torno de 15 mil reais. Agora pensa comigo, racionalmente. O que que essa mulher, com todo esse conhecimento, fazia com 15 mil que o dinheiro não dava? Aí eu tenho um processo, uma mentoria, um método, onde o meu mentorado passa pelo método e ali, com muitas informações, né, e com exercícios, ele descobre, eu ajudo a pessoa a descobrir seus valores, qualidades, recursos, estratégias que trouxeram essa pessoa até onde ela está. Num outro momento, a gente faz outros exercícios e faz uma investigação na vida e na história de vida da pessoa para perceber onde ela adquiriu essa dinheirofobia, de ter que jogar o dinheiro todo fora e está apavorada com isso. Olha só a história dela. Quando a gente foi fazer um passeio pela vida dela, ela percebeu, lembrou-se de uma história lá da infância, em torno dos 5 anos, 4, 5 anos de idade, que ela morava numa cidade pequena do interior, morava numa casa do lado de uma padaria que tinha na esquina. Uma criança já muito esperta, muito inteligente, numa cidade pequena todo mundo conhece todo mundo. Um dia, a mãe dela, lá nos seus 4, 5 anos, falou para ela: filhinha, toma aqui R$ 5, vai ali na padaria, compra para a mamãe 4 pães e traz o troco. A menina foi lá, comprou os pães, chegou em casa, botou na mesa: mamãe, tá aqui os pães, tá aqui o troco. Quando ela falou: tá aqui o troco, a mãe falou: meu Deus, eu esqueci, dinheiro é sujo, a menina pegou em dinheiro, chamou a babá, manda lavar a mão da menina, passar álcool. Você percebe quantas vezes, naquele ambiente familiar, ela viu, ouviu e passou por essa experiência? Várias vezes ela viu comentários, viu as pessoas com nojo do dinheiro, se pegasse um dinheiro tinha que lavar a mão, passar álcool, o dinheiro é sujo. Isso ficou gravado lá no inconsciente dela, é um programa. Mas também ela aprendeu lá que sujeira a gente joga no lixo, joga fora. O que que ela fazia para jogar todo esse dinheiro fora? Olha só que coisa maluca. Ela comprava presente bom para todos os colegas da faculdade, da universidade. Ela emprestava o nome dela para os colegas que estavam com o nome negativado. Ela emprestava cheque, ela emprestava cartão de crédito. E, pasmem, ela chegou ao ponto de ir numa loja de departamento, tipo uma Casas Bahia, comprar uma televisão para amiga dela, para colega dela, que estava com o nome negativado,
e saiu daquela loja com a amiga levando a televisão para casa e ela levando o carnê para casa dela. E a amiga falou para ela: assim que eu for recebendo, eu vou te pagando as parcelas. O que aconteceu? Nunca pagou. E lá no fundo, no inconsciente dela, o que estava passando ali? Ainda bem que esse pessoal está me ajudando a jogar essa sujeira fora. Olha só que coisa maluca. Então, eu não trabalho com sintomas, eu não trabalho com as dificuldades. Isso você me conta só para a gente saber onde está a causa raiz daquela dinheirofobia. Ela tinha fobia de dinheiro, não gostava nem de pegar. Então, a partir daí, quando a gente encontra lá a causa raiz, aí a gente nós montamos um programa, uma técnica de reprogramação mental. Você já viu quando o seu computador novo está funcionando, mas vai passando o tempo, ele vai ficando mais lento, trava e tal, liga, desliga, reinicia. Aí chega um ponto que você não aguenta mais e chama o técnico para formatar o computador. O que esse técnico faz? Ele te pergunta o que tem de importante aqui para a gente salvar, quais os programas que estão travando, ele limpa tudo, baixa novos programas, antivírus, te devolve o computador funcionando. Então a técnica que eu desenvolvi é tipo formatar o seu HD, formatar a sua mente. Tira tudo que atrapalha você de lidar bem com o dinheiro, implanta novos pensamentos, novo jeito, novos comportamentos, novo jeito de pensar a respeito do dinheiro. E aí a coisa funciona. E olha só como funciona. No final do nosso trabalho aqui, ela terminou o trabalho, saiu com um plano de ação, né? E saiu. 5 minutos depois, volta ela com uma nota de R$ 10 toda suja e colocou em cima da minha mesa. E ela estava toda feliz. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: Paulo, eu saí daqui, atravessei a avenida, do outro lado, no passeio, tinha essa nota no chão, assim, toda suja. Normalmente eu nem olho para o chão, mas eventualmente eu olhei e estava lá aquela nota. A primeira reação que eu tive foi: ai, sujeira. Mas percebe, não tinha mais o programa aqui na mente dela que aquilo era sujo. Ela pegou o dinheiro, veio trazer aqui para comprovar que a coisa funciona. Ela colocou essa nota do jeito que estava, toda suja, num quadro com vidro na sala da casa dela. E qual era o plano de ação dela? Primeiro, parar de dar presente bom para todo mundo, parar de emprestar o nome, listar todo mundo que estava devendo ela e, em quarto lugar, começar a cobrar de todo mundo. Lembra aquela televisão que eu comprei para você? Paguei o carnê? Como é que você pode me devolver esse dinheiro? E como ela ganhava bem e já não estava mais com nojo do dinheiro, jogando dinheiro fora, gastando à toa, ela capitalizou rapidamente e eu fui acompanhando na mentoria. Poucos meses depois ela tinha comprado um carro popular, acho que um Ford Ka, e 2 anos depois ela comprou um apartamento de 2 quartos. Saiu do aluguel e tinha um carro próprio. O que estava travando ela todo esse tempo? Uma frase, uma crença, uma coisa que ela aprendeu lá na infância. Então, por exemplo, eu, quando era criança, a minha tia, minha avó, minha madrinha, ou eventualmente meus pais não, porque a gente era... eu vim de uma família de 10 filhos, eu sou o mais velho, ou então 12 pessoas, morando numa casa simples, 12 pessoas para se alimentar. Então não tinha muito recurso. A gente só não passou fome porque meus pais eram honestos e tinham conta, caderneta, comprava fiado na loja do seu Neca, na venda do seu Zé. Então o meu pai não pôde estudar, mas colocou na mente dele que todos os filhos iam fazer curso superior.
Ele não sabia como, não sabia de que jeito, mas todos os filhos fizeram. Então ele tomou a decisão, acreditou naquilo, de alguma forma aquilo aconteceu. Mas lá na minha infância, quando alguém me dava, né, minha madrinha chegava e falava, ô Paulo, tá aqui, eu não lembro o dinheiro da época, mas se fosse hoje, tá aqui R$ 20 para você comprar um picolé, comprar um sorvete. O que que eu aprendi ali? Comprar um presente para você, que dinheiro é para comprar alguma coisa. Ninguém nunca falou, tipo, toma aqui R$ 20, 10 você vai gastar com o que você quiser, mas a outra metade, 10 você vai colocar no investimento. Você vai começar a juntar. Então eu teria aprendido que dinheiro é para investir uma parte e a outra parte para gastar. Com o tempo, por isso que eu me endividei, porque eu gastava. Depois que eu aprendi tudo isso, e hoje eu ensino isso, foi que eu pude melhorar na vida financeira. Hoje, graças a esses cursos, a esses ensinamentos, eu tenho uma vida confortável, uma qualidade de vida boa para mim e para a família. Faço viagens, várias viagens internacionais, tenho um bom carro, moro num bom lugar. Mas e você? O que que você aprendeu lá? Que coisas você se lembra lá da sua infância que certamente está aí gravado no seu inconsciente e você pode tomar consciência disso agora? Um outro caso que eu estava me lembrando agora, de uma cliente que eu comecei a fazer uma mentoria com ela recentemente. Ela aqui contando as experiências da infância, né? O pai trabalhava muito, saía cedo de casa, ele ainda estava dormindo. Ele só voltava à noite, a filha já estava dormindo. E com essa ausência do pai, né, o que que ele fazia? Ele trocava essa ausência por presentes, por dinheiro e tal. Ela, enquanto adulta, ela aprendeu e percebeu lá como criança que o amor é comprado. E ela tomou aversão por dinheiro. Aquele dinheiro, né, o dinheiro passou a representar aquela falta de presença, aquela falta de amor do pai para ela, certo? Então, são casos, histórias que você também vai conectando aí com as suas. E como desenvolver uma inteligência financeira? A dinheirofobia, o desconhecimento de lidar bem com o dinheiro, isso favorece muito aos bancos, às instituições financeiras e mais aquela propaganda do nome sujo, certo? Então, se você tem, né, compromissos e não consegue honrar esses compromissos, as dívidas, o que que acontece? Você fica inadimplente. E com o tal medo de ter o nome sujo, seu nome é a coisa mais importante, vai sujar seu nome. O que que você faz quando você tem uma dívida, por exemplo, um compromisso que você não está conseguindo honrar, no valor de R$ 5.000? Você procura um banco, uma financeira, talvez até um agiota, dependendo do pânico seu, ou um amigo, um familiar, e pega um dinheiro emprestado para quitar aquela dívida. Quando você abre um crédito, você devia 5, você logo já pega 6 ou 7 para poder ficar tranquilo. Na verdade, o que que você fez? Você aumentou o tamanho do seu problema. O seu problema era 5.000, agora o seu problema é 7, 8.000. Isso é a tal bola de neve, que eu conheço bem porque eu fiz isso lá atrás. Quando eu não conseguia cumprir os meus compromissos, eu ia, buscava mais empréstimo, mais empréstimo, né? Então, se você chegar num ponto que você não está conseguindo honrar seus compromissos, seja porque está desorganizado financeiramente, seja porque aconteceu algum fato, né, o carro quebrou, uma doença, algum evento, alguma coisa que você, ou um desemprego,
para, pensa e busca uma ajuda de alguém que possa lhe ensinar inteligência financeira, possa lhe apoiar, possa lhe ajudar, ok? Você pode até anotar aí, fazer suas anotações, suas dúvidas, suas perguntas, porque mais no final da aula a gente vai abrir aqui para 5, 10 minutos para te atender, responder alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Combinado? Então, o primeiro passo para você desenvolver a inteligência financeira é saber o que você está fazendo com o seu dinheiro. É importante isso. Pensa aí numa empresa boa, lucrativa, uma empresa que dá certo. Você deve conhecer várias. Nessa empresa, alguém vai lá e pega dinheiro no caixa e compra alguma coisa sem ter um planejamento, sem saber o que é que vai comprar, para que é, onde que vai ser colocado aquilo, qual o benefício daquilo? A empresa, se ela é lucrativa, é porque ela tem um planejamento desse. Para fazer uma compra, tem que fazer uma coleta de preço, tem que saber onde que é que vai comprar aquilo, para que serve, por que está comprando e tal. Mas nas nossas finanças pessoais, a gente age por impulso. Perceba, o Prêmio Nobel de Economia, um economista americano, 2016, 2017, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia com uma tese muito simples. Ele vinha estudando isso também há algum tempo. Ele falou: as nossas decisões sobre dinheiro são emocionais. Economia não tem nada a ver com planilha, com números, com contas, com nada disso. As nossas decisões em relação ao uso do dinheiro, ao investimento, elas são emocionais. Você compra com a emoção e justifica com a razão. Então, quando você for comprar alguma coisa, antes de comprar, você pode fazer algumas perguntas. Eu estou comprando isso por quê? Para quê? Eu tenho dinheiro para pagar isso? Se eu vou parcelar, eu vou cumprir eu vou ter dinheiro para pagar essas parcelas? Né? E às vezes você entra numa loja e na emoção quer comprar alguma coisa, você questiona ali do valor e tal, normalmente o vendedor fala: não, mas é 10 vezes sem juros, é uma parcelinha. E aí você entra em outra loja e compra mais uma coisa parcelada em 10 vezes sem juros, e entra numa terceira loja e compra alguma coisa com uma parcelinha que cabe no seu bolso 10 vezes sem juros, e perdeu o controle. Essas parcelas vencem, você não anotou aquilo, não se programou para aquilo, então o começo, às vezes, de uma bola de neve já é por aí. É muito comum eu ser procurado por pessoas que estão gastando mais do que ganham. Então, se você tem um salário, e outra coisa interessante, às vezes eu pergunto para um cliente: qual é o seu salário? Quanto você ganha? Ele fala 5 mil. Mas 5 mil é o bruto, é o que aparece lá em cima no contra-cheque. Depois vem desconto do INSS, desconto do imposto de renda, desconto disso, desconto daquilo, que cai na conta dele às vezes é menos de 4. E na mente dele ele ganha 5 mil, então ele pode gastar 5 mil. Então esteja atento com isso aí também. Isso é a falta de informação. Você percebe que até agora a gente não fez nenhuma teoria econômica, nada complicado. Você, para ter inteligência financeira, não precisa ser engenheiro, contador, economista, nada disso. Para lidar com suas finanças pessoais, eu transformo tudo que eu já estudei, tudo que eu já aprendi, numa coisa simples, numa linguagem simples, coisas que você pode fazer, qualquer um pode fazer. Então, é muito importante você identificar os gatilhos mentais, os motivos, as emoções que te levam a comprar coisas, a assumir compromissos que você não vai cumprir.
Interessante. Me ocorre aqui agora a história, o caso de uma caixa do banco. Eu comentei lá no começo que eu fui um dos responsáveis, talvez o maior responsável pela recuperação do Banco do Estado do Espírito Santo. Eu fiz muitos atendimentos pessoais lá. Tinha, na época, 2004, gerentes que você procura para te ensinar a lidar com o dinheiro. Tinha lá um gerente com um salário em torno de 4 mil e pouco e estava devendo quase 100 mil. Passando por toda a mentoria, por todo o processo comigo, em 3 meses nós conseguimos resolver a vida dele toda. Mas essa caixa do banco, inclusive no meu livro tem um depoimento completo dela, que ela autorizou. Ela entrou no banco, primeiro emprego dela, 18 anos de idade. Ela estava com 30 e poucos anos, sei lá, mais de 15 anos de banco. Ela estava super endividada, deprimida, afastada do trabalho, tomando remédio para depressão, insônia, tudo isso. E quando a gente anunciou lá que ia ter esse programa, essa mentoria, ela foi uma das primeiras a se inscrever no programa. E durante o nosso atendimento, entendendo onde começou aquilo, olha só a história dela. Eu trabalhava no banco há muitos anos, como caixa. O chefe da tesouraria do banco lá na época era um senhor muito bacana, sabe aquele paizão? Mesmo que você cometa algum erro, ele te ajuda, te ensina, né? Passa por cima ali, ajuda a consertar. Ele aposentou-se. E entrou no lugar dele um outro chefe de tesouraria. Eu não sei se você já foi empregado em alguma empresa ou passou por uma experiência dessa, onde você tem um chefe que não é líder, é aquele chefe cachorro pitbull, ele vem para cima de você. Assim era esse novo chefe da tesouraria. E um dia aconteceu lá alguma coisa errada, alguma coisa aconteceu, e a primeira pessoa que ele encontrou foi essa moça, essa caixa do banco. E partiu para cima dela. Vocês são responsáveis, você vai tudo errado, não sei o quê. Quando ela ia falar que não foi ela que tinha feito aquilo, ele não deixava ela falar. Cala a boca que eu estou falando e tal. E quem tinha cometido aquele deslize, aquele engano, era um colega dela, que estava numa parede de vidro atrás do chefe dela, a turma, os colegas dela, viram ele chamando a atenção dela naquilo, não se apresentaram, e o chefe saiu dali, bateu a porta, saiu bravo. Depois de uma situação dessa, como fica o estado emocional dessa pessoa? Raiva, ódio daquele chefe. Quando o chefe saiu, os colegas entraram na sala e ainda fizeram um bullying com ela. E tal. Aí, com esse estado de espírito que ela já estava com raiva, ela arrumou tudo e foi abrir o caixa. Caixa de banco, aquela fila enorme, isso há 20 anos, quase 20 anos atrás, era fila de pagamento, né? E com boletos complicados, pepino, um atrás do outro. Ela, de repente, estava com raiva do chefe, depois com raiva dos colegas, dali ela ficou com raiva dos clientes. No final de um dia complicado, ela já estava com raiva do banco. Pega um ônibus lotado, um congestionamento para chegar em casa 7 horas da noite. Aí ela chega em casa com esse estado emocional, despeja tudo na família. E para aliviar todo esse estado de espírito, ela começou a fazer shopping terapia. Ou seja, começou a comprar coisas. Vou comprar um vestido novo, vou comprar uma bolsa, vou comprar isso. Dá 2 minutos, 3, 5 minutos de prazer e o resto do tempo de dívida, de dificuldade. Depois que ela entendeu toda a causa raiz
desse movimento todo, ela ficou curada da dinheirofobia, organizou as finanças, fez um depoimento maravilhoso lá no livro. Então você percebe que as emoções, a decisão na hora da compra é muito importante você estar atento. E qual é a importância de você desenvolver a inteligência financeira? Porque depois disso, possibilita você ter o controle do seu dinheiro. Pensa comigo. Você levanta cedo, toma o seu café lá, sai de casa correndo para não chegar atrasado no trabalho, pega o seu carro num congestionamento ou um ônibus lotado, vai para o trabalho, passa o dia todo ali. Normalmente acontecem coisas para resolver, talvez nem todo dia, talvez nem com todos, mas você trabalha 30 dias, passa por dificuldades no trabalho e você recebe ali o seu salário e pega ali 3, 4, 5 dias daquele salário seu. Vamos, uma conta rápida aqui, imaginar que você tem um salário, ganha 3.000 por mês, ou seja, R$ 100 por dia. E você pega 3, 4 dias daqueles que foram os piores do seu trabalho. Você queria pedir demissão. Você pega 300, R$ 400 daquele trabalho seu e entrega para o banco para pagar juros do cheque especial ou juros do cartão de crédito. Não faz sentido você trabalhar dessa forma. Olha só, eu atendi um médico aqui, atendi vários depois da pandemia, vários profissionais da área da saúde. Médicos que até têm um excelente rendimento, mas que se embolaram todos. Dentistas, psicólogos, terapeutas, enfermeiros. Um dos médicos, ele já estava com uma dívida de quase 200 mil no banco. Foi tirando empréstimo. Hoje você sabe, 3 cliques no aplicativo do banco lá, você coloca dinheiro na sua conta. E lá no fundo a sua mente fala, o banco bonzinho, né? Me emprestou esse dinheiro aqui, só que daí 30 dias você tem que pagar. Aí você não dá conta de pagar, você pega mais um empréstimo. E ele foi pegando uma série de empréstimos. Somando todas as parcelas de todos os empréstimos, estava dando aí em torno de 7, 8 mil que ele pagava de parcelamento de prestação no banco. Aí ele começou a fazer plantões de final de semana, longe da família. Imagina comigo aqui um plantão de um médico num pronto-socorro final de semana. O que aparece lá? Tiro, facada, atropelamento, esquartejamento, só pepino. Já é um negócio pesado o plantão. E quando ele pensa, eu estou fazendo esse final de semana, estou sacrificando esse final de semana para receber lá no final do mês 7, 8 mil reais, que vai cair na conta e você não vai nem ver o cheiro dele, para pagar juros, parcelas de empréstimos. Não faz sentido. Ele me procurou, fizemos uma mentoria, uma organização primeiro na mentalidade, mindset, eliminamos, curamos a dinheirofobia e depois disso a gente foi negociar a dívida dele no banco, que era próximo de 200 mil. Eu fiz vários cursos de negociação de dívidas, acompanhei ele lá na negociação e nós conseguimos uma dívida de quase 200 mil cair para 50 mil. E ele conseguiu resolver essa situação num período de tempo muito curto. Voltou a dormir tranquilo. E ainda aconteceu uma coisa muito interessante, porque em um dos hospitais que ele fazia plantão, ele era carteira assinada, CLT. E quando nós fizemos toda essa organização na cabeça dele e tudo isso, ele foi lá no final de semana fazer o plantão, um desses plantões, final de semana. O pessoal do Recursos Humanos chamou e falou para ele, olha, doutor, a diretoria do hospital agora resolveu que não quer mais médico CLT. O senhor vai abrir um CNPJ
e vai continuar prestando serviço para nós aqui como um prestador de serviço. Fizeram o acerto dele, deu baixa na carteira, liberou o fundo de garantia, as coisas que ele tinha para receber, isso deu 175 mil, ou seja, ele conseguiu pagar os 50 que a gente negociou do banco e ainda tinha cento e poucos para investimento. Está fazendo sentido para você tudo isso? Então, eu percebi aqui na nossa lista das pessoas que se inscreveram aqui para a nossa aula, eu vi que tem aqui uns 40 e poucas pessoas que já estão aposentados. Vi várias pessoas que são empresários, empreendedores, autônomos, advogados, professores, cabeleireiros, donos de salão de beleza. Então, para todos vocês, hoje, as pessoas me perguntam: você trabalha as finanças da empresa? Não adianta trabalhar as finanças da empresa. Eu fiz isso durante um tempo. Depois eu descobri que eu tenho que trabalhar a pessoa, o empresário. Então, às vezes, você vê alguém falando assim: a empresa tal, sabe, faliu semana passada. Primeiro, não é a empresa que faliu. Quem faliu foi o empresário, por descontrole financeiro. E outra coisa, aquela empresa não faliu semana passada. Ela faliu há 2, 3 anos, que vem empurrando com a barriga, se endividando. Então, para você, empreendedor, empresário, profissional liberal, nós temos aqui uma mentoria que pode lhe ajudar muito. E nas próximas aulas, lembrando que a nossa próxima aula é na sexta-feira, nesse mesmo horário, e eu quero deixar uma pergunta aqui, nessa primeira aula, que você vai escrever aí, vai pensar nela até sexta. Em quais momentos da minha vida a inteligência financeira teria feito a diferença? Lá, naquele momento, se eu tivesse inteligência financeira, o que teria feito diferença na minha vida? Em que momentos a dinheirofobia te atrapalhou? Porque nós vamos conversar sobre isso na nossa próxima aula. E agora eu gostaria de abrir aqui um espaço para você aí, para tirar a sua dúvida, responder a sua pergunta, e pode mandar aí no chat que a nossa equipe aqui vai me passar qual é a sua pergunta, a sua dúvida, e nós vamos procurar te ajudar. Vamos aí, pessoal. Qual a dúvida que apareceu aí? E enquanto eles estão olhando aqui, você pode anotar aí: próximo encontro, dia 3 de fevereiro, sexta-feira, 19h30, nós estamos aqui de novo. Traga a resposta para essa pergunta aí. Em que momento, que eventos na sua vida você está aí hoje pensando: puxa, se eu tivesse tido essas informações, se tivesse tido inteligência financeira, eu talvez não teria entrado em alguma dificuldade que eu estou hoje. Que dinheirofobia, que crença, que pensamento sobre dinheiro que ainda te atrapalha. Escreva aí. Dinheiro para mim dinheiro faz, dinheiro causa, ok? Anotaram aí a pergunta que apareceu aí? Pode me passar aí. Nós estamos anotando aqui as perguntas. E se você quer saber mais, né, sobre esses assuntos, sobre inteligência financeira, sobre casos e exemplos de pessoas que eu já atendi, tem o meu canal do YouTube, tem
pouco tempo que eu montei o canal, mas já tem muita história lá. E vocês já perceberam que eu gosto de contar história. E no Instagram, entra lá, me segue, você vai ver várias histórias, vários depoimentos, que talvez você vai se conectar com isso e pode trazer para as próximas aulas, para a gente compartilhar aqui e te tirar suas dúvidas. Muito bem. Está chegando aqui uma pergunta. Qual o conselho que eu daria para um jovem de 23 anos que está se reestruturando financeiramente? Muito bem. Que ótimo você se reestruturar com essa idade aí. Ah, você falou aqui que já está se reestruturando. Que conselho eu daria hoje para você que já está aberto, já está buscando isso? Leia o livro Pai Rico, Pai Pobre, vai aprender muito lá. E leia o livro Segredos da Mente Milionária. São livros de um valor acessível, fáceis de ser lidos e que vai te ensinar muita coisa. Por exemplo, no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele começa a fazer um paralelo, que ele era filho de um professor que tinha uma mentalidade de escassez. E o amigo dele tinha um pai que era empreendedor. O que ele fez? Ele passou a conversar mais com o amigo, com o pai do amigo, que tinha uma mentalidade empreendedora. E no livro ele já dá logo uma dica. Se você pode comprar coisas, na hora de comprar coisas, você tem que pensar: eu estou comprando um passivo ou um ativo? Não é aquele passivo e ativo da contabilidade, não. O que ele fala que é um passivo? Por exemplo, se você faz um financiamento, um empréstimo para comprar um iPhone 13 que custa uma fortuna e você só usa esse iPhone para ver fofoca, para ver WhatsApp, quer dizer, o iPhone continua tirando dinheiro do seu bolso. Passivos são coisas que você compra e continua tirando dinheiro do seu bolso. Por exemplo, você compra, faz um financiamento e compra um carro para passear, para rodar à toa. Esse carro você vai ter que pagar manutenção, vai ter que pagar o empréstimo, vai ter que pagar o IPVA, vai ter que pagar seguro, estacionamento, pedágio. Então é algo que você comprou e continua tirando dinheiro do seu bolso. Agora, se você tem um carro e esse carro está alugado, ele é um Uber, aí é um ativo. Esse carro continua botando dinheiro no seu bolso. O meu celular, por exemplo, é um ativo, porque através dele eu consigo mais clientes. Então, a recomendação que eu dou: compre o livro e faça um resumo dos capítulos lá e manda para mim lá no meu direct ou no meu Instagram, que eu posso te ajudar. Outra pergunta aqui. Manter vínculo com concurso público, mesmo ganhando pouco, devido à segurança. Acontece muito. Certamente essa pessoa, você que fez essa pergunta, você foi criado num ambiente onde você ouviu inúmeras vezes: para você ter estabilidade, segurança, ter tranquilidade na vida, você tem que fazer um concurso público, porque aí você está seguro, tá? Com estabilidade. Isso não existe mais, tá? Nas legislações atuais, se você fizer uma besteira, mesmo concursado, você vai ser mandado embora. Não tem nada de errado você estudar para um concurso e mesmo que o salário seja pequeno, se você estudou para esse concurso, passou nele, entrou numa empresa pública, ganhando um salário que você acha que é pequeno, e você está lá por causa da segurança, da estabilidade, você pode procurar outros concursos que pagam melhor e subir de cargo, assumir uma outra função,
numa outra empresa, num outro lugar. Agora, mesmo sendo funcionário público, e em alguns lugares, né, o funcionário público trabalha meio expediente, arrume uma outra renda no seu horário de folga. Hoje, pela internet, você tem 1 milhão de opções de ter ganhos extras. Então não fique acomodado, porque você passou num concurso, tem lá um salário pequeno. E é interessante que eu estou fazendo uma mentoria agora com uma senhora, uma cliente, que ela montou uma empresa, está indo bem a empresa, mas ela trabalha 4 horas concursada numa prefeitura e ganha 1.500 lá. Na empresa dela já está faturando 10 mil e ela ainda fica presa nisso porque a família inteira falou: você é louca, você não pode sair de lá, e se sua empresa não der certo, isso aí é um salário seguro, é pouco, mas te dá segurança. Então você fica preso aí com uma crença, ok? Então procure outros concursos que pagam mais e nos seus horários de folga tenha uma renda extra. Olha, está chegando aqui mais uma pergunta, uma dúvida. Ao investir, você prefere uma gestão do tipo faça você mesmo ou prefere pagar terceiros para gerir a sua carteira? Se você não entende nada de motor de automóvel e o seu carro pifou na rua, você prefere você mesmo enfiar uma ferramenta lá e mexer, ou você vai chamar uma pessoa especializada naquilo? Cada pessoa se especializa em alguma coisa. Do jeito que está o investimento no Brasil, que oscila, não é mais por mês, nem por semana, nem por dia, oscila por minuto. Tem que ter alguém que se dedique àquilo. E você falou aqui, pagar terceiros. Hoje, a remuneração de alguém que te dá assessoria de investimento é uma remuneração muito pequena e é uma pequena parcela do lucro que ele gerar para você. Você não tem que pagar ele um salário, alguma coisa assim. Essa remuneração hoje de um especialista em investimento, meus investimentos, mesmo eu sendo um mentor financeiro, consultor, entendendo disso, meus investimentos têm um parceiro, alguém que só mexe com isso e que toma conta da minha carteira de investimentos. Ok? Respondi a sua pergunta? E é bom quando tem essas dúvidas, porque aí nós estamos com muitas pessoas, um grupo muito grande aqui na sala, tem bastante gente hoje. E essas informações servem também para outras pessoas que teriam as mesmas dúvidas. Quero agradecer a vocês pela atenção, parabenizá-los por estarem aqui buscando informação e inteligência financeira. Qualquer outra dúvida, a gente vai divulgar aqui o meu WhatsApp. No meu Instagram, você pode mandar suas dúvidas lá no privado, que eu vou ler e vou responder. Ok? Gratidão a vocês, tenham uma ótima noite e aguardo vocês dia 3, sexta-feira, 19h30, para continuar o nosso papo aqui. Combinado?